Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, 26 de dezembro de 2023. Hoje é o primeiro dia das oitavas de Natal. Então, um Feliz Natal para você. Que o Senhor te abençoe. Que o significado do Natal esteja ardendo em seu coração. Ontem nós falamos sobre o significado do Natal, que é dar o segundo passo em direção a Deus. Então, mais uma vez, um Feliz Natal para você. Nesse primeiro dia das nossas oitavas de Natal. Que Deus possa abençoar a cada um, amém? Deus abençoe Dora nessa manhã, minha querida amiga. Deus abençoe Patrícia, Ramon. Feliz Natal para vocês, Deus abençoe. Raquel Félix, Deus abençoe nessa manhã. Minha sogra, Naí Almeida, Deus abençoe nessa manhã. Todos e todos que estão entrando para mais uma manhã com o Evangelho. O texto de hoje é Mateus 10, versículo 17, que vai dizer assim: naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: cuidado com as pessoas, porque elas entregarão vocês aos tribunais e aos açoites em suas sinagogas. E vocês serão conduzidos à presença de governadores e de reis por minha causa, para darem testemunho diante deles e dos gentis. Quando entregares vocês, não fiquem preocupados em saber como ou que irão falar, pois nessa hora lhes será indicado o que deverão falar. Porque não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai que falará em vocês. O irmão entregará o irmão à morte, e o pai ao filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Vocês serão odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Deus abençoe Vanilda Ramos, Cleide Luiza, minha mãe que está aqui nessa manhã. Deus abençoe a todos. Amados irmãos e irmãs, vivemos um clima natalino, né? Clima natalino. Tem até um meme, uma brincadeira na internet que fala natalino. Mas o clima natalino sempre é um clima de paz, né? Um clima de reconciliação. O mesmo como nós falamos ontem no Evangelho do Presépio, Natal é dar o segundo passo em direção a Deus. O primeiro foi dado por Ele. Mas não é porque nós estamos em um clima natalino que nós não devemos também sermos conscientes da verdade que é seguir o Evangelho. Se tem uma coisa, amados irmãos e irmãs, que eu canso de falar aqui, né, e eu sempre vou falar na oportunidade que Deus der, é que vida com o Evangelho não é vida fácil. Vida com o Evangelho não é uma vida isentos de problemas, isentos de situações complicadas. Vida no Evangelho, vida na cruz, é uma vida onde nós encontraremos alguns obstáculos, algumas dificuldades irão atravessar os nossos caminhos. O segredo não é, amados irmãos e irmãs, abandonar a cruz ou o Evangelho por causa dos obstáculos. O segredo é ultrapassá-los. Assim como aqueles joguinhos de videogame, onde às vezes a gente precisa pular para um lado, para o outro, se abaixar para não ser atingido, isso é uma vida de Evangelho. Isso é uma vida de cruz. Momento, queridos, que vai vir situações de um lado e você se desvia, vem situação de outro, você se desvia, abaixa, né, dá um pulo,
e no final você continua o quê? De pé, passando para a próxima fase. Amados irmãos, Jesus não nos deixou enganados sobre isso. O interessante é que Jesus não falou, olha, abracem o Evangelho e tudo vai ficar bom na vida de vocês. Vai ser sombra e água fresca e rede. Não. Esse diálogo aqui que Jesus vai ter com os discípulos, Jesus vai ser muito claro que eles iriam passar por sinagogas para serem açoitados, por tribunais para serem questionados. Muitos mandariam eles se calarem. Muitos iriam açoitá-los, bater neles, por causa do nome do Senhor. Jesus não esconde essa verdade dos discípulos e não esconde essa verdade de mim e de você dessa manhã, amados irmãos e irmãs. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele nos deixa consciente que uma vida de evangelho e uma vida de cruz, nós vamos encontrar com esses obstáculos. Jesus aqui fala para os seus discípulos, olha, vocês serão açoitados, vocês serão amarrados, odiarão vocês. Nossa, parece ser assustador, mas é real. Os discípulos precisavam ter consciência da onde é que eles estavam entrando. Os discípulos precisavam ter consciência do que eles iriam passar em alguns momentos de sua vida. Por isso Jesus não os deixa parado, atônicos ou mesmo envolvidos em um conto de fada. Não. Jesus é muito claro. E Jesus é muito claro comigo e com você nessa manhã também, amados. Quando nós lembramos da passagem que vai dizer, no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, quando diz no mundo vocês tereis aflição, ele está falando, olha, Lúcia, você vai ter aflição. Sirlei vai passar por enfermidades. Dora vai passar por coisas difíceis. Sabe, cada um de nós, irmãos, passamos por lutas e dificuldades nessa vida e que por muitas vezes não podemos culpar o inimigo, o diabo. Não, são situações que o Senhor sempre falou que nós passaríamos. Mas o segredo de tudo isso, amados irmãos e irmãs, tende bom ânimo. Se animem, se fortaleçam. Por quê? Porque Jesus venceu, e se Jesus venceu, ele nos dará graça para vencermos também. Por isso, nessa manhã, o Evangelho de Jesus nunca vai ser um conto romântico, aonde o final vai ser apenas lá no final vai ser feliz. Não. O Evangelho do Senhor é algo real. Vai nos mostrar o quê? Que nós devemos perseverar. Está passando por lutas? Persevere. Está passando por provas? Persevere. As coisas não estão do jeito que você sempre desejou? Persevere. O segredo, amados irmãos e irmãs, é perseverar. O que é perseverar, pastor Cássio? É insistir. Por mais que você esteja passando por situações complicadas, insista em estar na presença de Deus. Por mais, amados, que as coisas não estão do nosso agrado, eu preciso perseverar até o fim. Eu preciso caminhar até o fim. Eu preciso, amados irmãos e irmãs, continuar até o fim. Para quê? Para que aí sim o nome do Senhor seja glorificado e eu receba a minha vitória. O texto vai ser muito claro. Depois que os discípulos passassem por tudo isso, os que perseverassem até o fim seriam salvos. No engraçado que no meio de você perseverar até o fim,
Vai ter momentos que não vai ser você que vai falar, o Senhor vai falar por você. Foi assim também com os discípulos. Olha, não fiquem com medo do que vocês precisarão falar com eles. O Espírito do vosso Pai falará através de vós. Irmãos, não se preocupe. No meio da luta, no meio da dificuldade, o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele irá nos conduzir. Ele não deixará você parar. E quando alguém vier te questionar alguma coisa, mas por que você, se você é crente, se você é servo de Deus, por que você está passando por isso? O próprio Espírito Santo usará a tua boca. Te dará as palavras certas nas horas certas. Mas para nós termos as palavras certas nas horas certas, nós precisamos perseverar. Nós precisamos agradecer. Nós precisamos entendermos que nessa vida, luta vai haver até o final. Às vezes até o momento da nossa morte vai ser de luta. E não é que não vai ter momentos de descanso. Vai ter, irmãos. Não estou aqui pregando também uma coisa negativa, não. Vai ter momentos que você vai ter momentos felizes, vai ter momentos que Deus te dará vitórias, mas vai ter momentos de luta. E o que eu estou falando aqui nessa manhã é que você precisa estar preparado para o momento de luta, porque eles acontecem. E o próprio Jesus falou que eles aconteceriam. Então, nessa manhã, descansa teu coração. Descansa teu coração, porque o tempo certo, Deus vai nos dar vitória. E no final de tudo, quem perseverar será salvo. Não devemos nos preocupar apenas, mas em chegar até o final. Muitos começaram, mas pararam. Muitos foram até o meio, mas pararam. Muitos fizeram até a obra de Deus, mas pararam. Desistiram, cansaram. Esqueceram que a nossa maior vitória não é aqui nessa terra. A nossa maior vitória é chegar no céu. Os apóstolos passaram por muitas coisas, amados irmãos e irmãs. Os apóstolos passaram por situações difíceis, morreram com mortes trágicas. Mas quando você chega lá no Apocalipse, que João vê a cidade santa, e dentro daquela visão ele anda, chega em algum momento, ele vê 12 pilastras com o nome dos 12 apóstolos. Olha que coisa maravilhosa. Será que não vale a pena mesmo, amados, passarmos por algumas situações aqui nessa vida? E um dia você saber que o seu nome estará escrito lá no céu, numa pilastra. Imagina quando você chegar lá e você ver lá o nome Antônia Lúcia, Naí Almeida, Cirlei Lima, Dora Gomes, Ramon Martins, Patrícia, olha, vê o nome Cássio, amados, Raquel Félix, o nosso nome vai estar escrito no céu depois de tudo isso que passarmos aqui. Por isso, nessa manhã, não desanime. Por isso, nessa manhã, não foque nas lutas e nas dificuldades. No final tem vitória. No final, o Senhor nos dará a sua graça. Que possamos, assim como o exemplo dos apóstolos, que não desistiram, mas foram fiéis até o fim. Possamos pedir ao Senhor nessa primeiro dia das oitavas de Natal: Senhor, me ajuda a ir até o fim. Me ajuda a perseverar. No nome do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar?
Senhor, nessa manhã nós queremos louvar e engrandecer o teu santo nome pelo Evangelho lido, proclamado e explicado. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar discípulo e discípula manhã com o Evangelho. E que nós possamos, Senhor Deus amado, receber uma unção nessa manhã para não desistirmos. Uma unção, Senhor Deus amado, para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Jesus, eu faço um pedido muito especial nessa manhã. Não deixe as calúnias nos parar. Não deixe as enfermidades deste corpo físico, Senhor, nos parar. Não deixe, Jesus, as lutas diárias nos parar. Mas nos ajuda a ir até o final. Que nós não possamos olhar para o homem, Senhor, porque o homem é falho. Mas que os nossos olhos estejam em Ti, porque o Senhor não falha. Fortalece cada membro dessa comunidade nessa manhã. E que, Deus amado, possamos sermos fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Nos abençoe, Senhor, nessa manhã, o nosso dia, a nossa vida. Oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Seu nome, venha a nós o Seu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus te abençoe, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. O seu dia seja maravilhoso. Nesse primeiro dia das oitavas de Natal, possamos pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda a perseverar. Não deixe essas dores do meu corpo físico me desanimarem. Não deixe esse problema na justiça me desanimar. Esse filho rebelde, essa esposa, esse esposo, não deixa que as coisas dessa vida me desanimem. Eu quero perseverar até o fim. Amém? Que possamos receber essa força do céu nessa manhã. Deus abençoe sua vida. Vamos receber a bênção do Senhor. Muito obrigado a todos que ontem estiveram no Evangelho com Presépio à tarde. Foi uma bênção às 18 horas. Que você tenha sido abençoado. Lembre-se sempre, Natal é dar o segundo passo rumo a Deus. Amém? Vamos receber a bênção do Senhor. A bênção de Deus Pai Todo-Poderoso. A bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo. E as doces consolações do Espírito Santo. Seja sobre todo o povo de Deus. Não somente hoje, mas para sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Um dia maravilhoso na presença de Deus. Fique com Jesus, graça e paz. O Senhor querendo nos dando vida, amanhã nós estamos aqui para mais um Manhã com o Evangelho.